seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Meu nome é Leila e hoje o nosso assunto é preconceito e barreiras à saúde mental. Ter saúde é muito mais do que não estar doente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, envolve o nosso bem-estar físico, mental, social. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença crônica, se tudo estiver controlado, se ela estiver bem, ela pode levar uma vida saudável. Só que precisa de ajuda, precisa de apoio, e muitas vezes o medo, a vergonha, o preconceito, o tabu e o estigma são constantes, e isso acaba sendo problema. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos aqui com o médico José Manuel Bertolotti. Ele é uma das maiores autoridades, das mais renomadas autoridades no assunto. Foi por muito tempo, cerca de 20 anos, ele atuou como coordenador no controle de transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde e ele também é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Olá, professor, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Olá, muito boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. Você Também participo. Um trabalho magnífico e eu tenho muita honra de ser lembrado por vocês e, eventualmente, poder ajudá-los. Muito obrigado. A gente que agradece esse carinho e essa participação constante na divulgação do apoio emocional, da necessária prevenção do suicídio. Também está aqui conosco hoje a Zita, que é voluntária do CVV. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse momento. E então eu gostaria de começar perguntando ao professor Bertolotti, nesse sentido que a gente começou a falar, né, das barreiras à saúde mental, ainda na visão do senhor, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito estigma, porque a gente percebe que ao longo dos últimos anos isso vem assim aos poucos avançando, né? E o que o senhor vê que a gente ainda precisa avançar e como fazer isso acontecer? Bom, daria para falarmos aqui um mês e meio. Verdade, verdade. Conceito entendido de formas muito diversas e nem sempre da melhor forma. Veja, por exemplo, você mencionou a Organização Mundial da Saúde, tem uma definição de saúde que é de 1948 e que diz que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Não existe uma definição de saúde mental. A saúde é um todo, é um íntegro, é algo inteiro e completo. O que existe como componente da saúde são áreas de bem-estar. E no exemplo que foi dado, a pessoa pode ter uma doença física e isso não afetar o seu bem-estar emocional, seu bem-estar psicológico. De outra parte, ela pode estar muito mal psicologicamente, muito mal emocionalmente, sem ter nenhuma doença. Quando nós perdemos alguém, nós sofremos muito, isso não é doença, isso é sofrimento. Então, nesse sentido, saúde é um conceito muito amplo e doença é um conceito muito mais restrito. Saúde, eu diria, que é um tema da sociedade como um todo, e doença é um tema muito mais médico e de outros profissionais de saúde do que da sociedade. Ou seja, quem entende de saúde é a população. Quem entende de doença são médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. E aí sim, aí nós temos que as sociedades, várias delas, têm diversos preconceitos em relação a diversas doenças. Não apenas doenças mentais. Nós ainda temos, infelizmente, um preconceito muito grande contra o câncer.
Até muito pouco tempo não se falava a palavra câncer. Havia uma série de eufemismos, doença ruim, doença triste, mas nem a palavra câncer se podia falar. Bom, qual é o problema de não se falar? Bom, se você não fala, você vai demorar para identificar, e quanto mais você demora, menos você tem possibilidade de tratar. Um outro exemplo são as doenças ditas sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, antigamente eram chamadas. São doenças de vergonha, sífilis, mais recentemente, AIDS, uma doença com um estigma enorme. E temos na nossa área mais próxima de atuação, que é a área do bem-estar psíquico, uma enorme quantidade de preconceito contra os transtornos mentais. Alguns desses transtornos mentais mal são mencionados pelo nome oficial. São eufemismos. E esses eufemismos, eles acabam infiltrando a própria medicina. E há, às vezes, uma mudança no nome de algumas doenças justamente pelo estigma. Nós temos uma condição que afeta o bem-estar e o desempenho emocional das pessoas, que se chama oficialmente de oligofrenia. Passou a se chamar isso de deficiência mental. E aí passou a se dizer que as pessoas portadoras de oligofrenia ou de deficiência mental não são doentes, é verdade, mas que não têm oligofrenia e que não têm deficiência mental são portadores de necessidades especiais. O que é uma verdade, mas é um eufemismo. É uma forma de não falar da condição de base da pessoa. Então, o importante para a sociedade e para a medicina é poder nomear o problema para poder enfrentá-lo cada vez mais de perto e, com isso, descobrir retrospectivamente formas de tratamento e formas de prevenção. Se me permite, eu incluiria aqui a questão do comportamento suicida, que é um outro conceito em relação ao qual há um estigma tremendo. Não se fala a palavra suicídio. Alguns jornalistas ainda acham que não se pode nem publicar a palavra suicídio. É um palavrão horroroso. E o fato de não falarmos sobre o suicídio empurra o suicídio para baixo do tapete, do colchão, sei lá para onde, e isso dificulta o atendimento da pessoa que está numa crise de sofrimento, numa crise eventualmente suicida, e impede que nós possamos fazer uma prevenção eficaz. Então, existe sim, infelizmente, Leila, muito preconceito contra diversas doenças, contra diversas condições, e nós não devemos ter medo de nomear o que temos diante de nós. Não é a troca de palavras que muda a realidade. E quando a gente fala, às vezes, aquilo não existe, né? E nesse sentido, eu queria saber do senhor o seguinte: a pessoa que tem alguma doença mental crônica, ela pode ter uma vida funcional, ela pode ter uma vida autônoma, porque às vezes existe até uma crença limitante, né? Que a pessoa não pode levar uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida com autonomia. Olha, a pergunta me agrada, mas a resposta é muito complicada, porque na classificação internacional de doenças, no capítulo de doenças e transtornos mentais, nós temos mais de 400. E algumas delas realmente impedem o funcionamento do indivíduo na sociedade. Outras impedem que ele tenha uma vida plena e satisfatória com felicidade, sem interferir na produtividade. E, curiosamente, há algumas doenças que são caracterizadas justamente por um excesso de bem-estar, um excesso de felicidade, que é bem-estar e felicidade para o indivíduo, mas acaba resultando em dificuldades, situações penosas para a família e para a sociedade. Então, Leila, teria que decompor a sua pergunta para dar uma resposta. Há transtornos mentais incapacitantes, parcialmente ou totalmente. Há transtornos mentais incapacitantes temporariamente, outros definitivo e progressivamente.
E há transtornos mentais que não incapacitam o indivíduo, mas que são causa de grande sofrimento, de grande pesar para ele ou para ela. E esses casos são a maioria, professor? Não, não são a maioria. Se nós olharmos os estudos epidemiológicos, talvez se surpreendam, mas aproximadamente metade da população brasileira, 45%, tem ou terá algum transtorno mental ao longo da vida. Não é pouco, é quase a metade da população. Hoje, pelos estudos epidemiológicos, nós temos cerca de 20% da população brasileira com alguma forma de transtorno mental. Ou seja, 1 de cada 5 de nós que estamos aqui falando e ouvindo tem um transtorno mental. O que não impede que estejamos falando e ouvindo e funcionando e tentando ajudar os outros. Da mesma forma, há muitas doenças físicas que são silenciosas, não se manifestam, e as pessoas levam sua vida adiante. Da mesma forma, há problemas sociais que causam também desconforto para o indivíduo e ele consegue levar a vida adiante. Então, a doença, dessa forma absolutista, ela não incapacita, ela não mata, apesar de haver algumas doenças letais, algumas doenças incapacitantes. O que nós temos que saber é que nós convivemos diariamente com pessoas com transtornos mentais, quando não somos nós mesmos que temos o transtorno mental, o que não nos impede de seguir adiante. Certo, perfeito. Isita, você acredita que, de alguma forma, quando a pessoa liga para o CVV, isso ajuda a quebrar um pouco esse tabu, na medida que ela pode falar livremente, ela pode buscar ajuda, inclusive, ela pode não ter receio do que está falando, de um julgamento, de uma crítica? Então, seguindo o pensamento do professor, a partir do momento em que a pessoa tem a iniciativa de ligar para nós, é um jeito dela estar pedindo ajuda, de buscar ajuda, né? E o que o CVV tem para oferecer nesse momento? É como uma vacina que quando, em muitos momentos, nós nos vacinamos nossas crianças, vacinamos nossos idosos e estamos ali na esperança de uma vacina agora para o Covid, né? E com que intenção? Ali nessa vacina tem antígenos que vão agir no nosso organismo e, digamos, não permitir que essa doença avance ou se desenvolva no nosso corpo. E o CVV também oferece para as pessoas, então, uma vacina, que também tem ingredientes ali que acreditamos que vão ajudar a pessoa nesses momentos para que ela possa se fortalecer, se manter firme na qualidade de vida, na saúde emocional, mental, física dela. Que ingredientes? Vamos pensar juntos um pouquinho. O que faria diferença para mim, para ti, para você, para o professor, para quem está nos acompanhando, receber num momento em que eu estivesse em profundo sofrimento, que eu estivesse com dificuldades de vivenciar aquela situação, aquele momento, sendo uma doença ou sendo uma situação momentânea. Mas o que faria diferença para mim? Então, é isso que o CVV, na sua vacina, oferece para as pessoas. A aceitação dela, do jeito como ela está nesse momento, vivendo e pensando desse jeito. E, além da aceitação, nós procuramos compreender a pessoa, para aprender com ela como é viver esse momento, sentir isso, pensar assim, agir assim. E dessa forma nós vamos conversando com ela e acreditamos que estamos trabalhando e fazendo a prevenção do suicídio. Então, professor, dia 12 de abril é o Dia Nacional de Enfrentamento da Psicofobia. E como o senhor até falou há pouco, ainda existe muito esse preconceito, como havia com o câncer antes, né? Essa necessidade, às vezes, de a sociedade rotular e
taxar a pessoa de louca ou algo assim. Na sua percepção, o que a gente pode fazer para avançar também na saúde mental, como já ocorreu com outras doenças, outros transtornos? Eu penso que o fundamental é a informação. E quando as pessoas souberem, se derem conta de que transtorno mental, de que doença mental não é aquela coisa tão terrível que aparece na raiz do preconceito, a aceitação do indivíduo portador de um transtorno mental fica muito facilitada. Há duas formas principais de se poder fazer isso. A primeira é informar adequadamente a frequência do transtorno mental. Como eu fiz na intervenção anterior, ele é muito mais frequente, nós convivemos com as pessoas com transtorno mental sem que isso nos prejudique. A ideia de que o doente mental é aquele indivíduo perigoso, que faz coisas horrorosas, que comete crimes hediondos, isto é uma ficção. Eu, por princípio, não gosto de ver filmes sobre psiquiatria, sobre doença mental, justamente porque a doença mental, o transtorno mental, é muito mal apresentado no cinema, no teatro, na televisão. É uma distorção grosseira que reforça a impressão de que isto é um perigo. A maioria das pessoas que têm um transtorno mental tem um sofrimento silencioso. Elas não externam a doença mental. É algo que dói lá dentro, é algo que fere lá dentro. Todos os voluntários do CVV sabem disso. A pessoa, quando liga para o CVV, ela já teve que superar uma quantidade enorme de preconceitos em relação a ela mesma e ligar para alguém para pedir ajuda porque não aguenta mais o sofrimento. Este é um tipo de transtorno mental. Esta pessoa não faz mal a ninguém. No máximo vai poder fazer mal a si mesma. Mas existe esta imagem pública distorcida, que é milenar, que é bíblica, de que o louco é perigoso. O outro é perigoso. O grande escritor Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, teve a coragem de recusar o prêmio, primeira pessoa que recusou um prêmio Nobel. Ele tem uma frase que é clássica: o inferno são os outros. Qualquer outro é o inferno. Este outro pode ser o doente mental, pode ser o negro, pode ser o homossexual, pode ser a mulher, pode ser o demônio. O inferno são os outros. E os outros nem sempre são o inferno. Aliás, o inferno existe na cabeça de muita gente, que imagina que o inferno são os outros. Então, nós temos realmente que informar a população, informar de maneira correta. A Zita mencionou a Covid, e eu vi um neologismo esses dias que eu achei muito interessante, que dizendo que, além de uma pandemia de Covid, nós estamos vivendo uma desinfodemia. Uma epidemia, uma pandemia de desinformação. Em relação à Covid, ela é aguda. É uma desinfodemia aguda que começou há um ano. Mas existe uma desinfodemia milenar em relação ao transtorno mental. Então, primeiro de tudo, nós temos que retificar a desinformação. Sim, porque quando a gente fala de uma forma real, de uma forma consciente, a gente permite que a outra pessoa saiba o que está acontecendo e até busque um apoio, entenda que aquilo que está acontecendo com ela pode acontecer do lado, com um amigo, com um familiar. Zita, você acredita que não se identificar, ou seja, o anonimato, ajuda nisso quando a pessoa busca o CVV? Então, diante de tantos tabus, preconceitos e conceitos errados, né, e tudo mais, as pessoas imaginam o grau de sofrimento da pessoa que vive uma situação dessa de sofrimento e não se sente compreendida, acolhida, respeitada, ouvida, né?
Imagina o grau de sofrimento que isso causa. Além da vergonha. Muitas pessoas não falam porque têm vergonhas, têm medos desses julgamentos, dessas críticas, dessas avaliações, desses afastamentos, inclusive, né? Porque muitas dessas situações afastam pessoas delas. Daí eu gostaria de levar vocês todos a pensarem numa analogia que eu gosto de fazer. Eu acho que fica bem fácil para entendermos o que acontece com a pessoa e a importância que isso tem, que a importância da fala, dela poder desabafar, pode fazer na vida dela, sabe? Além dos tratamentos, às vezes, necessários. Mas, às vezes, uma boa conversa pode já fazer toda a diferença na vida da pessoa. Vamos pensar nesse copo vazio, embaixo de uma torneira pingando, gotinha por gotinha. Vai chegar um momento em que esse copo vai se encher. E dependendo de onde ele estiver, transbordando, ele vai nos causar prejuízos, enfim, uma série de coisas, né? Perdas e emoções, conflitos, raivas, enfim, uma série de coisas. Mas vamos trazer esse copo agora para a nossa vida. Nossa vida, também um copinho vazio. De gotinha em gotinha, que eu vou botando para dentro todo dia, e que tem ditados populares, inclusive, que dizem que eu estou engolindo sapos, né? Muitas vezes nós falamos essas coisas e nem sabemos o que elas representam. Ditados tão antigos e que nos ensinam tantas coisas, né? Então vamos dar nome para esses sapos que nós engolimos, só num dia. Vamos pensar, quantas raivas eu boto aqui para dentro? Quantas tristezas, quantas mágoas, quantas frustrações, decepções, enfim, cada um sabe o quanto vai engolindo e vai botando para dentro. Agora, se eu não tiver alguém para compartilhar, para dividir isso no final desse dia, ou no final da semana, ou num momento da minha vida, o que vai acontecer com esse meu copinho da vida? E que daí também tem ditados populares que eu falo, e que às vezes nem sei o quê. Atualmente está bem em alta o tal dos todo saco cheio, né? Mas também já ouvimos muitos dizerem, tô por aqui, não aguento mais. Isso, com certeza, é um jeito de dizer para a pessoa, olha, me olhe, eu não estou bem, estou precisando de ajuda. E daí, poxa vida, se eu sei que eu preciso, que é importante eu botar isso para fora, eu compartilhar isso, dividir isso com alguém, e eu sinto essa necessidade, né? Ela está em nós, nós sentimos quando está pesado, quando está cheio isso aqui. Por que eu não faço? E daí vem o que nós iniciamos falando antes, o medo do que vão pensar, do que vão dizer, os julgamentos, as críticas, o dizer que está certo ou errado eu pensar assim, que não devo pensar, enfim. E daí, diante disso, nesse momento, o que pode acontecer comigo, né? O que pode acontecer? Posso ter uma crise de raiva, de fúria, posso adoecer física, emocionalmente, mentalmente, e posso, inclusive, pensar em desistir da vida. Então, voltando para a pergunta, se o anonimato facilita que a pessoa procure o CVV para desabafar, com certeza, sabe? A certeza de que ela não precisa se identificar, dizer quem ela é, falar algo mais que ela não queira dela, com certeza facilita esse desabafo. E agora, o professor, o senhor esteve tantos anos à frente da área de saúde mental, da Organização Mundial da Saúde, e
eu gostaria de saber o que o senhor pode trazer dessa vivência para a realidade do Brasil, no sentido de melhorar os nossos índices mesmo, de melhorar a prevenção do suicídio, melhorar, oferecer à população ou contribuir para que a população tenha mais qualidade de vida nessa questão. Assim, se o senhor puder também, de uma forma bem breve, que seria um outro tratado, comentar alguma experiência bem-sucedida que o senhor conhece em algum outro país. Difícil ser breve com essa pergunta. Eu penso que na área da saúde mental, o Brasil, há muitas décadas, está na contramão do resto do mundo. Em 1976, houve uma famosa conferência de Alma-Ata que criou o conceito de cuidados primários em saúde. Estabeleceu esse conceito da complexidade crescente de serviços de saúde e identificou quais são os transtornos, quais são os problemas de saúde que deveriam ser da alçada dos cuidados primários, que aqui no Brasil se chama a rede básica. Isto em 1976. Até hoje, o Brasil não incluiu os cuidados de saúde mental na sua rede básica. O Brasil fez uma reforma psiquiátrica, eliminou os manicômios, os grandes manicômios, e aí criou os centros de atenção psicossocial. E esqueceu da rede básica. As pessoas que vão à rede básica com dores, com febre, com problemas mais variados, levam consigo também seus problemas psicológicos. Esses problemas entram e saem sem serem diagnosticados, acolhidos, abordados e tratados. Um exemplo, que você me perguntou se possível, os países que incluíram a saúde mental na rede básica têm um estado de saúde hoje muito melhor que o do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele tem que entender um pouco de medicina para saber onde é que ele vai. Ele deveria ir diretamente na unidade sanitária, o posto de saúde mais próximo da sua casa, do seu local de trabalho, mas fomos treinados a ir procurar especialista diretamente. Então, quero marcar consulta com o cardiologista, quero marcar consulta com o dermatologista, quero fazer uma tomografia. Isso é decisão de médico. Mas a população brasileira pensa desta forma. Precisa de um raio-x. Precisa fazer um exame de sangue. Isso é decisão médica. E eu penso que na raiz deste problema está o descaso e a não inclusão dos cuidados de saúde mental na rede básica. A rede básica é o local onde esses transtornos deveriam ser inicialmente investigados, identificados e tratados. Os casos mais complexos, estes vão para o nível secundário. E eu não falo na rede básica em médico, hein? Para você ter uma ideia, dados desta semana que eu fui conferir e coletar, a Organização Mundial da Saúde diz que para cada médico deveria existir 3,6 enfermeiros. No Brasil, tem mais médicos do que enfermeiros. Para dar uma ideia, na Suécia, que é um país que tem um nível de saúde estupendo, para cada médico há 20 enfermeiros. No Brasil, tem toda essa discussão, falta médico, falta mais médico, traz médico de Cuba, traz médico não sei de onde. Não falta médico no Brasil. Talvez falte um pouquinho, mas falta muito pessoal de enfermagem, muito, demais. E falta uma distribuição adequada. Há locais com excesso de médicos e há locais com falta de médicos. Eu penso que centrar a discussão no médico é um outro equívoco grave que ocorre no Brasil. Ninguém fala em mais enfermeiros, ninguém fala em mais psicólogos, ninguém fala em mais assistentes sociais, ninguém fala em mais terapeutas ocupacionais. Esses profissionais são tão importantes para a saúde mental quanto o médico, ou mais. E eu sou médico.
eu sei do que estou falando. Então, os países que incluíram os cuidados de saúde mental na rede básica e que têm uma equipe multidisciplinar mais uniformemente distribuída, cuidando da saúde mental da população, esses países são um exemplo de saúde mental. No Brasil, infelizmente, eu não vejo desta maneira. O senhor falou da questão do profissional de saúde, que ainda é um problema sério, né, nessa rede de atenção, e a gente já está chegando no final. Então, como última pergunta, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como que quem está por perto, o familiar, o amigo, como que esses podem ajudar. Às vezes, inclusive, existe uma dificuldade de compreender o que é um transtorno, o que é uma questão comportamental, até que ponto que eu posso interferir, que eu posso ajudar. Então, que dica o senhor poderia dar nessa situação? São duas dicas. A primeira é olhar em volta, mas olhar com um olhar genuíno. E a segunda é ter a coragem de se aproximar daquilo que viu. O CVV da sigla de vocês, que até ficou adaptado de como vai você, eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, porque quando você percebe a pessoa em sofrimento e pergunta legitimamente como vai você, você rompe aquele paradigma de sofrimento da pessoa que se considera isolada, que se considera incompreendida pelo resto do mundo, que ninguém sabe o que ela está vivendo. E neste momento que alguém se aproxima e faz esta pergunta genuinamente, rompe-se este paradigma, rompe-se esta maneira de pensar. E aí o que a pessoa precisa é de ter e de receber um olhar, uma mão estendida e um ombro onde se apoiar. Então, primeiro de tudo, nós temos que modificar nossa atitude de total desprezo pelo que acontece em torno. Temos que ter coragem de olhar para o lado e, se vir alguma coisa que não parece bem, perguntar: posso ajudar de alguma forma? Como vai você? Eu vi ontem um filme no qual via um personagem com uma doença mental grave, mas ele trabalhava, era porteiro de um hotel, e quando perguntaram para ele assim, como é que vai você? Ele parava e falava assim, essa é uma pergunta muito complicada. Então, quando nós perguntamos no dia a dia como vai, ninguém quer saber realmente como se vai. A pergunta é uma pergunta de polidez, é uma pergunta de etiqueta. O que eu proponho é que se faça o que o CVV faz. Que se pergunte legitimamente, genuinamente, como vai você? E não devemos ter medo do que vem por trás disso, porque não devemos ter a onipotência de acharmos que vamos resolver o problema. Mas temos que ter a disponibilidade de, junto daquela pessoa que sofre, ir procurar quem pode ajudar. E onde está quem pode ajudar. Nesse sentido, eu não me canso de falar, e não é porque estou no programa do CVV, eu falo isso em todos os programas onde vou, o CVV faz um trabalho magnífico, faz um trabalho, em grande parte, responsabilidade das autoridades sanitárias que não fazem essa parte. Então, como é que se faz? Olhe para o lado, olhe de verdade, veja se tem algo que não agrada. Veja se a pessoa está dando sinais de sofrimento e tenha coragem de se aproximar e perguntar: como vai você? Precisa de ajuda? Posso fazer alguma coisa? Zita, então, fala para gente também, terminando, né, com sua última pergunta, como que a pessoa pode ouvir esse como vai você, como se fala com o CVV? Então, na fala do professor, eu lembrei muito de um dos sonhos, aliás, do principal sonho de um dos fundadores do CVV, lá há quase 60 anos atrás, né? E que o grande sonho dele é de que um dia a sociedade pudesse ser tão fraterna e solidária, uns acolhendo
aos outros e que o CVV não precisasse mais existir e fazer esse papel. Então, na fala do professor, me tocou profundamente isso, e que a gente possa, e o Setembro Amarelo veio com esse objetivo, né? De conscientizar as pessoas de que elas podem, cada um de nós pode fazer a diferença na vida de uma pessoa quando nos aproximamos e nos interessamos genuinamente por ela e perguntando para ela: como vai você? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E não ter o medo de não saber, mas se ela me disser isso, o que eu vou fazer? Não faça nada. Não precisa fazer nada além de, num primeiro momento, acolhê-la. Você não precisa resolver o problema dela. Acolha, deixe-a falar. E num segundo momento, como disse o professor, se for necessário, acompanhe, vá junto até um profissional, se for o caso. Sabe? Então, lembrei da campanha de Setembro Amarelo, né, que o CVV foi um dos pioneiros no levantar essa bandeira, e todo ano faz um movimento intenso nesse sentido de conscientização de que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito, Zita. Então, agradeço demais a sua participação, por ter estado aqui conosco, por ter falado tanto do CVV, de como entrar em contato, da possibilidade de ligar para o 188, de acessar o cvv.org.br, o site, e lá ter o apoio por chat, por e-mail. Agradeço muito o professor Bertolotti também, foi uma aula, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque é sempre um aprendizado conversar com o senhor, então muito obrigada por ter estado aqui conosco. E assim a gente encerra o programa de hoje, que hoje o nosso assunto foi preconceito e barreiras à saúde mental. Quinzenalmente a gente está aqui novamente com você, mas se você quiser assistir o início dessa transmissão, se você tiver perdido algum trecho ou as edições anteriores, acesse o nosso canal no YouTube, CVV Oficial. Até a próxima e obrigada pela audiência. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse.